Olá, eu sou a educadora e psicóloga Anabela dos Santos e eu estou aqui apenas para realizar o fechamento do vídeo anterior, com o nome A Dialética, parte 1. Não sei o que aconteceu, sacanagem, daí eu fui lá dar uma olhada, tinha cortado a última parte do vídeo. Como eu tinha falado para caramba, cara, caraú, eu não vou gravar tudo de novo, tá, meus queridos? Não é preguiça não, é só porque eu acho que a construção, olha aí, dialética, né, a construção do pensamento é feita também enfim, né, de forma rica, e aí a gente acaba perdendo algumas coisas que eu acabei falando ali, ou não, né, através dos tantos autores que eu citei. Então, eu fiz todo esse caminho com vocês, e aí eu só vou realizar a finalização, então, aqui de Karl Marx, porque e tanto eu falei, né, que eu não queria de jeito nenhum que ficasse somente que permanecesse essa ideia de que a dialética é tão e somente marxista, e acaba que vou fazer um vídeo somente sobre isso, vai ser minutinhos, vai ser somente um apanhado, então, de que lugar é esse, porque no vídeo anterior eu estava falando sobre essa contiguidade, eu diria, no estudo, né, de Marx ao Lee Hegel, e como ele percebe que essa sistêmica dialética ela não estaria então somente para a ordem das ideias, mas também para a posição do homem frente à sua existência. E aí ele, ao estudar, né, as contradições, essas contraposições, polarizações na luta de classes e no que ele estava percebendo, então, nesse processo de industrialização, urbanização, dessa polarização, então, entre aqueles que eram os detentores dos meios de produção e o proletariado, aqueles que estavam trabalhando e que não tinham condições, enfim, mínimas de existência, ao passo que os detentores do suposto poder e suposto saber, né, a elite da época, não que isso esteja somente nessa época, a gente bem sabe, né, existe uma polarização muito grande, então, né, nesses dois lugares de vida, de existência. Então, o que a gente tem que entender de Karl Marx é que ele situa a dialética tanto no material, ou seja, na forma de vida e de existência das pessoas, ali é que o movimento dialético acontece. O movimento de construção dessa questão, então, tão bem estudada por Hegel, na tese da antítese e da síntese, nós podemos observá-las nos fenômenos sociais, nos fenômenos naturais, enfim, né, nos tantos sistemas que a gente vive na nossa rotina, na nossa existência. Então, ela não existe o locus somente dessa reminiscência, como bem dito, né, anteriormente na dialética, então, pré-socrática, grega e pós-Idade Média, a partir da Revolução Cultural, Industrial, a diferença de Marx é que ele insere o processo dialético como a dialética seria em si uma forma de entender a história humana, a história de vida humana. Né? Então, ela está para muito além do que somente esse locus, então, do mundo da razão, desse lugar da razão, desse lugar da lógica, o lugar das ideias. Acho que é isso. E aí eu ainda escrevi aqui algumas coisinhas, né? Não esquecer que quando a gente vai analisar a dialética, seja, e aí trazendo um pouco mais para a nossa realidade, na nossa vida cotidiana, nos grupos sociais que a gente, enfim, trabalha com pesquisa, intervenção, pesquisação, no manejo de grupos, então, né, nas instituições, organizações, estabelecimentos, equipamentos, enfim, que mais? Nos nossos grupos sociais com quem convivemos, nas tantas rotinas que administramos, vamos dizer assim, nós não podemos esquecer que a dialética, então, estará para esse lugar da ideia, mas também estará para esse lugar da contação, vamos dizer assim, do entendimento do que seria essa história das coisas e da contradição entre esses pontos que acaba lá no final por formar uma síntese e dando oportunidade, então, da construção de uma nova tese. Como ele mesmo vem estudando, então, olha que importante essa frase aqui
que ele traz, né? Os filósofos tanto entenderam sobre as contradições no mundo da razão sobre o que estaria para a dialética, mas cabe a nós esse lugar de transformação do material através da mesma, ou seja, entender esses movimentos, né, da construção do pensamento e da implicação disso tudo, nos insere num outro lugar, que não somente daqueles que pensarão a ação, mas daqueles que farão a ação, né? Em vários dos livros marxistas, vocês vão encontrar na escrita marxista, a gente encontra muito esse lugar, né? A gente parte do concreto, torna abstrato, ou seja, o mundo das ideias e insere novamente como padrão de comportamento, não padrão, mas não entendo mal, mas como esse movimento mesmo que estaria para a rotina, então, da nossa existência. Que pena não ter ficado somente naquele videozinho, mas esse daqui vai ficar curtinho. Tá bom, gente? Então é isso. Nos encontramos em breve para falar sobre mais alguma coisa que seja interessante e que vocês gostem de falar, tá? Um abraço.